Alô? 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 Sr. Daniel Alves Braga? Sou eu? Oi, tudo bom? Meu nome é Agostinho. Eu sou investigador aqui do HPP, o Destrade. Tem uma ocorrência que tiveram aqui e envolveu um dos vídeos seus que você faz na internet, no YouTube, né? Uhum. E aí é sobre uma questão de religião. Naquele vídeo de religião é pior que crack, né? Todos vocês, mas já faz um tempo, eu sei. E aí, o que acontece? A gente está sendo objeto aqui para você dar essa versão no inquérito, para a gente não poder finalizar isso quanto antes, para não atrapalhar também. Não, mas desde quando eu tenho que dar versão pra quê? Da satisfação do que eu falo ou deixo de falar? Então, na verdade, a gente sabe que tem coisas que na internet, a gente sabe que o que acontece é as pessoas procuram o que quer ver na internet, né? Não tem muito que não é uma coisa exposta para todos, né? A pessoa que vai lá e procura. Mas como chegou uma coisa que veio também algum órgão de sociedade, associações de religiões, essas coisas, então eles fazem o BO, tem o direito de fazer o BO também, lógico, né? E na verdade era só para dar um fim mesmo nisso, para a gente não ficar, para não ir para a promotoria, vai depois o juiz de novo, e começa aquela embromação, e só para não atrapalhar mesmo no futuro essas coisas, né? Eu sei que cada um tem uma opinião que eu acho que tem que ter, né? Não tem porquê nem ser de um lado ou do outro, mas a gente aqui realmente, como trata desses assuntos, todos os blocos que são feitos aqui, a gente tem que são instalados inquéritos também, a maioria, e a gente tem que ter o procedimento da investigação. E um dia, se eu pudesse vir para conversar, só para esclarecer para a autoridade, e ficar mais livre, não tem muita coisa para ele já mandar para o juiz também. Mas eu não entendo aí por que eu tenho que esclarecer alguma coisa pra alguém sobre algo que eu falei. Isso aí é algo completamente absurdo. Você tá querendo que eu perca meu tempo saindo de casa pra esclarecer sobre um vídeo no YouTube? Então, mas acontece muita coisa assim, porque você tem uns vídeos que realmente atendem para apologia ao crime, e quando tem isso, a gente, é o mesmo procedimento inicial, só que lógico que depois a pessoa vai ser apenada por ter feito apologia, essas coisas. Nesse caso não é. Você fez um comentário que a pessoa faz um BO e fica aquela versão da pessoa falando assim, é um absurdo, não sei o quê. E acha que é crime, e mostra, né? Fica uma versão dando a entender que a pessoa cometeu um crime realmente. E o que acontece? No inquérito acaba ficando só uma versão. Se não tem uma defesa, não tem nada. Não é uma defesa, na verdade, é só uma explicação nesse caso. Não é nenhuma defesa jurídica que você vai precisar fazer, porque não precisa de advogado, essa questão do inquérito, né? Não, eu entendo, mas o que eu tô dizendo assim, que não tem lógica. Simplesmente o Estado vir pra cima de mim, quer dizer, tá preocupado agora com o que eu falo. Isso aí é simplesmente liberdade de expressão. Não existe apologia ao crime, é o famoso crime sem vítima. Quem que é a vítima? Ninguém. Nesse caso, fica aquela questão que a pessoa está começando ela pode chegar uma pessoa que se ofendeu falando que a pessoa falou diretamente a ela, sabe? Não, mas se a pessoa... Não é o caso. Não. Peraí. Não tem nada. Se a pessoa se ofendeu, isso é o problema dela, entendeu? O que eu falo ou deixo de falar, isso só está limitado pelas regras do YouTube, entendeu? Não vai ser nenhum Estado, não vai ser a polícia, não vai ser juiz que vai me impedir de falar nada, entendeu? Sim, mas é que a gente só precisa isso, para dar um início, para não acabar tendo outras ocorrências que a pessoa chega e fala, vou falar que ele não vai se defender mesmo, vamos fazer... Não, se a pessoa tá incomodada, ela é livre para colocar um comentário, ela é livre para fazer outro vídeo, se expressar como quiser. Agora, o sujeito que procura o Estado babá para ir lá, para botar você, né, no caso como investigador, para investigar um crime sem vítima, isso aí é muita falta do que fazer e é uma mentalidade autoritária. Então, assim, simplesmente, sabe, você deveria arquivar isso aí, ponto final, não deveria
ficar indo atrás de quem não tá agredindo ninguém. É que não é da minha, não é da minha competência poder arquivar isso, né? Na verdade, a gente acaba tendo que fazer o que é o trâmite do inquérito, né? O trâmite é o trâmite também, que é desnecessário. O senhor vai chegar aqui e falar sua versão, acabou. Aí sim o juiz vai falar, não, tudo bem, deu a versão e... Então, mas o que adianta se... Então, mas o que eu falo, o que adianta? A gente vai perder um enorme tempo por causa de uma burocracia criada por um parasita no Congresso que determinou que tem que ser feito isso. Quer dizer, eu não tenho nada a ver com isso, entendeu? Em último caso, o que vai acontecer? Você vem aqui e vai me levar coercitivamente, apontando uma arma na minha cabeça, quer dizer, pra que isso? Então, eu que me pergunto, você tá satisfeito em fazer esse tipo de trabalho, entendeu? Porque você tá... Por isso mesmo, eu não quero chegar nesse ponto, nem é justo, nem certo chegar nesse ponto, porque realmente é um caso desnecessário. Por isso que eu estou conversando com os senhores. Não, eu sei que você está conversando, mas eu estou dizendo o seguinte, você quando você diz... Feita toda essa questão, né, de chegar a pessoa até o final, forçar coercitivamente, né? É isso que eu entendi. Não, então, mas é o que eu falo, é isso que eu pergunto, né? Você está satisfeito em fazer isso? Se você não está, você deveria abrir mão disso. Eu não entendo por que você se presta a esse papel de agredir pessoas pacíficas, porque querer sugerir que eu tenho que ser obrigado a comparecer em algum lugar para prestar esclarecimento sobre algo que eu falei, sendo que eu não sou obrigado a isso, sabe, é coerção contra pessoas pacíficas, isso é agressão contra pessoas pacíficas. Na verdade não chega na questão da agressão, né, mas chega a ser aquela questão, toda a questão de burocracia do todo o sistema, como funciona. Do mesmo modo que a pessoa quando vai dizer que tira uma habilitação, tem que dar entrada, protocolar para poder frequentar a escola de exposição sempre e ter um período para fazer o exame, independente se a pessoa sabe dirigir bem ou não, mas apesar de determinadas aulas, só pode ir depois de 10 dias, terminou 5 dias terminou as aulas, só pode ver, sabe, são coisas burocráticas que existem, né? Então, mas aí que eu te pergunto, quem criou essa burocracia, essa exigência? Foi um político. Então, e por que eu sou obrigado a sustentar um político, um parasita pra mandar na minha vida? Por quê? Eu não vejo sentido, entendeu? Eu não vou perder meu tempo indo dar esclarecimento porque alguém não gostou do que eu falei em vídeo. A pessoa é livre para não assistir nada. Entendeu? Eu nunca apontei a arma na cabeça de alguém para forçar alguém a assistir meus vídeos. Então, isso não tem lógica. Então, eu acho que simplesmente... Por isso é bom, só dar a versão do senhor também, falar isso daí, né? Não, a minha versão é essa. Entendeu? Se pudesse, assim, eu conversaria com o senhor e falaria, repassaria, ó, foi conversado, explicou isso, e não tem problema. O problema é que só precisa no inquérito, porque o senhor... A escrivã escuta o senhor diretamente, para assinar, essas coisas. Né? Não, peraí. Primeiro, eu não posso ser obrigado a ir em lugar nenhum, eu não posso ser obrigado a falar nada, eu não posso ser obrigado a assinar absolutamente nada. Entendeu? Isso tá violando a minha liberdade individual. Coisa que o próprio Estado não entende o que é isso. O Estado não entende. E você, como agente estatal, você tá cumprindo essa tarefa de praticar agressão contra uma pessoa pacífica. Quanto? Não é agressão também, aí é a mesma coisa, porque tem um porém. Pode chegar uma pessoa e alegar que inventar um crime contra você. Isso é apenas liberdade de expressão. Se a pessoa quiser falar, ela pode inventar o que ela quiser. Só que o problema é que a pessoa inventa um crime qualquer contra qualquer um, o outro tem o direito de se defender, o direito, até a obrigação de se defender, porque para não depender do caso que for, tem que prestar esclarecimento quanto antes, para não virar um crime, dependendo do que a pessoa falar na questão do crime, ou homicídio, essas coisas. Então, mas isso por quê? Porque o Estado criou essa interpretação de que as pessoas não podem falar. E chegar e falar, não, aquela pessoa me assaltou. E o outro fala, não assaltei, estava aqui na minha casa, tem provas, tá aqui, ó. Ah, não, tá certo. Não, mas fica aquela questão, se a única versão que tem é que a pessoa assaltou,
né, ninguém fala que não foi, e a pessoa afirma de pé junto. Eu também eu acho que não deve ser condenado a pessoa só porque a outra pessoa jura de pé junto sem prova, né? Mas pelo menos a outra pessoa que foi acusada injustamente pôde se defender e falar, não fui, eu estava em casa tomando banho, exemplo, né? Mas como qualquer um tem o direito de fazer um BO, e a princípio ninguém sabe qual é a versão correta, né? Se a pessoa está inventando ou não, acontece isso, todo mundo faz BO e inventando alguma coisa, né? Não. A questão é que o que você está repetindo é o que o Estado está mandando. É só isso. Eu estou dizendo, Até então, é a mesma coisa do voto. É obrigatório, não é? Porque o Estado manda você votar obrigatoriamente, senão ele vai cortar alguns direitos civis seus. Mas o Estado manda por quê? Baseado em quê? Apontando uma arma na cabeça das pessoas. Simplesmente, se eu não votar, ele vai me punir, ele vai me obrigar a pagar uma multa, não vai deixar eu tirar passaporte, vai me prender no país. Simplesmente é tudo baseado em violência. Então, como é que você pode apoiar uma coisa dessas? Então, mas você, por exemplo, você não vota? Eu simplesmente anulo o meu voto. Simplesmente porque eu não preciso de representante. A pessoa tem, sabe que o Estado tem suas coisas que exercer o direito dos outros, muitas vezes, mas você acaba tendo que acatar, ou vai ter que pagar uma multa por não votar, tem várias coisas, esse que é o problema, né? Não, mas quando você fala tem que acatar, você já está pensando o seguinte, se a pessoa não acatar, o que vai acontecer? Você pega um agente do Estado, coloca uma arma na cabeça da pessoa e pronto. Então isso não é argumento, entendeu? Não é argumento, isso nunca é voluntário, isso é sempre coercitivo. Então é isso que tem que ser mudado. Né? Esse é o problema. O problema para mudar isso é complicado, né? Tem que mudar a lei, tem que mudar a legislação também. Não tem necessidade de mudar a lei, é simplesmente as pessoas pararem de alimentar um sistema, elas vão parar de pagar impostos, parar de sustentar parasitas, acabou. Ninguém precisa de Estado, político, juiz, a polícia, o que for. Porque isso não foi contratado voluntariamente. Simplesmente... Uma Constituição foi feita, né? A gente não consegue chegar e falar, então vamos rasgar a Constituição, queimá-la e pronto, né? Então quer dizer que se eu escrever uma Constituição aqui, então automaticamente você vai obedecer essa Constituição? Claro que não, isso aí... São procedimentos legais para a Constituição ser efetivada, não é uma coisa que a pessoa inventou num dia e já virou na hora. Não, se você... Mas que procedimento? O procedimento é iniciar uma guerra, definir uma fronteira artificial, chamar aquilo de país, escrever uma Constituição e dizer que esse bando de burocratas parasitas está mandando em todo mundo. Vamos criar uma estrutura super atrofiada e dizer que as regras são essas. Isso aí nunca vai ter embasamento em nada, a não ser na violência. Então, essa que é a questão. Entendeu? Olha que ponto que chegou. Quer dizer, você liga na minha casa por causa de um vídeo. Entendeu? Essa pessoa que está incomodada, ela simplesmente, ela que vai lá postar um comentário, ela que vai fazer um outro vídeo. Entendeu? Não tem essa de convocar o aparato coercitivo estatal para me ameaçar. Mas como ele tem essa ferramenta, né? Como você diz, do Estado, né? Mas é uma ferramenta que ele tem, ele acaba utilizando, né? Então, uma ferramenta violenta, e aí que eu questiono você, porque você aceitou participar dessa máfia estatal, porque simplesmente, ao prestar um concurso e ser investigador, você está aceitando tudo que o Estado manda. Né? Então, por que não procurou algo no mercado, algo voluntário, algo que você tem que oferecer para as pessoas, entendeu? Por que tem que ser tudo baseado na violência? Não necessariamente na violência, tanto é que, como você explicou, no final vai ter que ver a violência? Não, necessariamente. Você pode, se ele consiga uma outra jeito de obter informações, não precisa ser na base da violência. Bom, mas quando... Cara, é que o Estado abrange várias delegacias que existem, né? No caso dessa do
CRAD aqui, mas tem outras delegacias que têm que lidar com ladrão de banco constantemente, e realmente, agora, se não tivesse uma delegacia, não tivesse a polícia para lidar com ladrão de banco, eles iam estar, como já estão, né, violentos contra a população, não está mais ainda, né? Se souberem que não vão ter punição nenhuma. Não, mas não é a questão é que o Estado é péssimo em combater, nem com essa justificativa eu não desejaria o Estado. Então, assim, quando você fala assim, isso pode ser resolvido de uma forma melhor, não sei o quê, já é uma ameaça violenta, porque o que você está dizendo é assim, ou você comparece para dar esclarecimento, ou eu vou te buscar a força. E se eu me recusar a aceitar isso, você vai usar a violência sim, contra uma pessoa que nunca te agrediu. Eu digo mais da questão de fica aquele negócio, notifica novamente, chama de novo, fica aquele negócio, vai ficar perturbando até quando, batendo na minha porta, ou então, vou logo pra você não bater mais na minha porta e não ficar mexendo o saco. É mais ou menos isso que eu digo. O quanto antes, para não ficar esse vai e vem, vai processo pro fórum, do fórum chega o juiz, fala, notifica de novo. E às vezes o próprio juiz fala, não tem versão dele, chama de novo. Não sei, até uma hora que vai falar, então, a pessoa não se manifestou, vai ser uma pena, sei lá, eu creio que também pena nesse caso não vai ser, porque, pelo amor de Deus, né, você fez um comentário só no Facebook, no YouTube, né, não tem nada que... Então, mas é isso que eu tô dizendo, o que eu tô dizendo, tudo isso que você falou, se estão te notificando para isso passa a ser um problema seu e do Estado, não é um problema meu. Não sou eu que tenho que resolver algo criado pelo Estado. O Estado é o problema, não sou eu o problema. O problema é que, não é assim, o problema do Estado, mas o problema é que o Estado acaba, você pode ficar incomodado de toda hora alguém tocando a campainha aí, pra falar, tem que ir lá porque chegou uma ordem de justiça notificar, chegou uma ordem, sabe, fica aquela questão de nem sempre o mesmo policial que tem que ir, né? Quanto mesmo já conversa, já sabe como que é. Às vezes pra mim, outro dia, amanhã depois vai essa solicitação para notificar para outro policial. Mas vai para outro, cada hora vai para um, né? Bom, e eu não tenho nada a ver com isso. Podem tocar a campainha o quanto for. Não, estou dizendo essa questão. Não. Eu digo assim, pode tocar a campainha quanto for. Aí eu não abro a porta. E aí, vocês vão fazer o quê? Vocês vão arrombar a casa. Entendeu? Não necessariamente. Então. Pode ficar lá tocando a campainha, um monte de barulho, incomoda às vezes. Então, mas é isso que eu tô falando. Quem incomoda é o Estado. Então, o Estado é o problema. Por que você colabora com isso? Entendeu? Você tá satisfeito em trabalhar para uma máfia que incomoda pessoas pacíficas? Para quê? Para que isso? Não, na verdade, o Estado não incomoda pessoas pacíficas. O Estado tá para proteger as pessoas. Proteger? Igual foi feito um BO, que não é um crime como um roubo de banco ou outro qualquer, uma coisa que a gente tem que fazer, mas não é que a gente fica fazendo isso. O Estado está lá para proteger o cidadão de um ladrão, de um sequestrador. Ué, se ele tá aí para proteger, mas quem foi que falou que eu preciso de proteção do Estado? Mas tá na Constituição, não tem como. Então, mas tá escrito num papel que é adorado como se fosse uma Bíblia e eu tenho que aceitar? Quer dizer, se eu... Você nasceu já no Brasil, já, né? Ou você era de outro país? Mas não me importa onde eu nasci. A questão é a seguinte, o Estado é completamente ilegítimo. Se eu não pagar imposto, o que vai acontecer? Eu vou ser processado, né? E provavelmente vai vir a polícia aqui me prender porque eu não paguei. Então, ou seja, isso se assemelha muito ao que uma milícia faz. É muito simples. Não é dessa modo. É que realmente não é bem assim. Tem suas diferenças, né? Tem as questões legais, os direitos, né? É a mesma coisa. Então, também uma pessoa, um menor de 8 anos pode pegar um carro e sair andando por aí, dirigindo, mesmo sem ter habilitação, sem ter lógica, não vai ter, mas sem saber. Porque o Estado fala que ele tem que ter habilitação depois dos 18 anos, mas ele tem 8, não sabe dirigir, mas quer pegar o carro e sair andando. É um
direito dele? Não chega a ser bem assim, né? Ele vai botar em risco outras vidas, né? Não. Da mesma forma que o Estado fala que eu não posso ter uma arma aqui. O Estado se sente ameaçado. Se eu tiver armado, ele se sente ameaçado. Então ele aprova o Estatuto de Desarmamento e aí? Vai falar que eu sou um risco. Só que ele me coloca em risco. Coisa de 2013, né? Até então não tinha, né, esse negócio. A pessoa tem o direito de ter uma arma, cara. Não, mas eu quero ir à raiz da questão. A questão não é esse caso ou aquele. A questão é muito simples, tá? Por que eu tenho que pagar imposto para sustentar político, para sustentar a polícia, para sustentar o juiz? Por quê? Se eu não quero, eu não contratei isso. Mas é que já tá... Eu não entendo a posição do como o senhor está dizendo, porque você quer ter a liberdade. Eu quero saber se eu vou precisar de segurança do Estado. É que não tem como, nesse país, mudar isso. Chegar e falar, não vou pagar imposto, porque os 10 primeiros vão deixar de pagar imposto para fazer uma modificação muito grande, uma revolta da população mesmo. Os 10 primeiros vão ser punidos para os outros ficarem acuados. Os 10 foram presos, ou vão ter que pagar uma multa milionária e eu vai chegar a minha vez. Aí o 11º cidadão fala, não vou fazer isso. É assim, né? Não, é porque o problema é que... Tem que ter, como já existe toda essa política, esses formatos políticos aqui no país há muito tempo, é difícil a pessoa chegar e falar, vou mudar, vou parar de fazer isso de uma vez, né? Não é difícil. Na época da escravidão, as pessoas poderiam falar isso também. No entanto, a escravidão acabou. Então é muito simples, entendeu? Basta um número suficiente de pessoas querer mudar e isso muda. Agora, o problema é o seguinte, como é que você se sente trabalhando para o Estado? É isso que eu questiono, porque você está cumprindo uma função que nem você está gostando de cumprir. Hoje eu estou ligando para o senhor, porque eu sei que o senhor é um cidadão de bem. Eu até estou ligando justamente, assim, não vou procurar em casa para não incomodar, vou dar uma ligadinha para ver como que está. É mais flexível o horário, né? Por telefone é uma coisa mais rápida. E para ver, porque eu sei que o senhor é um cidadão de bem. Mas muitas vezes, em grande parte delas, a gente vai contra um bandido, um criminoso que está prejudicando um cidadão. Aí sim, aí eu me sinto bem trabalhar, lógico. E qualquer um que está fazendo bem com outro cidadão vai se sentir bem. Não. A questão é a seguinte, eu não vou perder meu tempo saindo da minha casa para prestar esclarecimento, para atender a ordem de que estado for. Simplesmente eu não vou. Então... Se você está preocupado, por exemplo, em responder ao juiz, simplesmente responda que eu me recusei, ponto final. É isso. Não, tá bom, mas eu entrei na posição do senhor, eu só estou ligando para ver se realmente se tem a possibilidade, só que, fiz o vídeo e não tem nada a ver. Não fui eu o autor e não tem nada a ver, foi uma ideia absurda que a pessoa está pensando, que cada um tem sua crença e é fanático do modo que é, né? Que tem gente que é. Simplesmente essas pessoas estão incomodadas, se elas quiserem, elas vão reclamar no vídeo. Não tem nada que convocar uma máfia para vir atrás de mim, entendeu? Porque isso é liberdade de expressão. Ou as pessoas entendem o que é liberdade, ou elas vão quebrar a cabeça até entender. Mas tá bom. Se não quiser mudar de ideia, alguma coisa, se eu deixar o telefone para mudar de ideia, querer conversar com o Suzano. Não, eu não vou mudar de ideia. Tá bom. Tá bom? Tá bom, obrigado. Ok. Obrigado.